Nós somos todas as vezes gratos a Deus quando podemos estar aqui para adorar. Nós havíamos dito que neste fim de semana não teríamos maiores reuniões, porque daqui a 14 dias, então, as teremos na Páscoa. E mesmo assim somos gratos por cada oportunidade que temos quando podemos ouvir a palavra de Deus. Eu trouxe hoje uma pregação do irmão Branham. Ele a fez exatamente há 30 anos, na Páscoa de 1957. Eu ouvi brevemente apenas e penso que ela fortalece a fé. Eu ouvi apenas cerca de 10 minutos, mas já me fizeram bem. E eu vou dizer a vocês diretamente por quê. Faz uma diferença quem fala. Alguém pode falar por 1 hora e não dizer muita coisa, mas quando uma pessoa fala a partir da sua experiência com Deus, então ela sabe o que está dizendo. Então, por trás do que ele diz, não há vazio, mas plenitude, pleno evangelho. E nós vivemos num tempo, eu penso que estamos cientes todos disso, em que as coisas estão ficando cada vez piores e cada um de nós sente a pressão, mas também cada vez mais forte. Não somente nós, todos os outros também. Eu fiquei hoje de manhã surpreso quando recebi um telefonema e me foi informado que a esposa de um pastor pentecostal que estava doente e tinha ido de médico a médico e até a um curandeiro e no fim, em desespero, ela se suicidou. E quem me ligou foi a esposa de um pastor evangélico e me perguntou: Sr. Frank, como isso pode ser? Como algo como isso pode acontecer numa congregação pentecostal? E eu respondi: você sabe uma coisa? Eu também sei o que é desespero. O que todos nós precisamos é da ajuda de Deus. Apenas gemer, isso não é a resposta. Desistir, muito menos. Mas tomar Deus na sua palavra. Crer a Deus. Considerar sua palavra como verdadeira. Não agora em nós, agora arregaçar as mangas e agora vamos fazer. Não. Mas que nos coloquemos à disposição de Deus para que Ele possa fazer. Nós também cantamos: o grande médico agora está perto de nós. E se perguntássemos quem entre nós precisa de cura, então algumas mãos se levantariam. Disso estou ciente. Nós precisamos simplesmente colocar nossos pés em solo de fé e reivindicar o campo. Não há outra maneira. Vocês sabem que o inimigo sempre, e não desde hoje, mas já desde sempre, ele tornará a vida difícil para o povo de Deus. O que o nosso Senhor teve que passar por tantas coisas, e ele seguiu o seu caminho até o fim. O mesmo também nós temos que fazer. Nós não podemos olhar para as circunstâncias. Se vocês lerem o que tudo aconteceu ao Senhor por parte dos homens, eles acusaram nosso amado Senhor com o seguinte: em João capítulo 10, versículos 19 até 21, está escrito, João 10, 19 a 21, por causa dessas palavras, surgiu novamente uma diferença de opinião entre os judeus. Muitos deles diziam
ele está possuído por um espírito maligno e está louco. Por que vocês ainda o ouvem? Outros, porém, diziam: essas não são palavras de um possuído. Pode um espírito maligno abrir os olhos dos cegos? Sempre houve hostilidades. Os profetas tiveram, o Senhor teve e nós teremos. E o que ainda teremos também é o que o Senhor, ele justificou em Lucas capítulo 6, quando se referiu ao que Davi fez com os seus acompanhantes. Lucas capítulo 6, aqui ele foi acusado e então ele diz, no versículo 3, Jesus respondeu-lhes: não lestes o que Davi fez quando ele e os seus acompanhantes estavam com fome? Como ele entrou na casa de Deus, tomou os pães da oferta e os comeu, e também deu aos seus acompanhantes, embora ninguém, além dos sacerdotes, pudessem comê-los. Ele concluiu com as palavras: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Repetidas vezes havia algo a criticar nele, em seu ministério, em sua pregação, em tudo havia algo a criticar. Mas ele continuou seu caminho. E vocês podem crer em mim. Quer pessoas vão a pé, se elas andem de carro, onde quer que elas estejam, se forem crentes, o seu caminho será íngreme e espinhoso. Nós não podemos esperar ser compreendidos aqui na terra. Se formos compreendidos aqui na terra, então o céu não nos entenderá mais. O céu e a terra, Deus e a humanidade, estão tão distantes um do outro. Se estivermos do lado de Deus, então acontecerá conosco, como o Senhor disse: se eles me odiaram, também odiarão a vós. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão à palavra de vós. Portanto, sempre haverá dois grupos. Não é o mesmo grupo, são dois grupos diferentes. Para uns, tudo o que vem de Deus é bom, está certo. Eles ouvem a palavra com alegria. Para os outros, na verdade, isso sequer se encaixa muito bem aqui, mas vocês sabem que também existem no campo terreno alguns exemplos que têm muito a nos dizer. As pessoas realmente sempre criticam. E eu digo isso porque todos nós precisamos nos acostumar com isso. E quanto mais cedo compreendemos que isso faz parte do nosso estado de ser crente, que sem isso sequer pode ser, se uma pessoa crente não enfrenta hostilidades, então eu me pergunto em quem ele crê. Cada pessoa crente será mal compreendido nesse mundo. Mas se quero contar a parábola, vocês sabem que não sou bom com histórias, mas é verdade que é assim que não se pode agradar a ninguém nessa terra. Voltando rapidamente ao Salmo 146, aqui nos é dito das pessoas: não confiai nos príncipes, nem nos homens que não podem ajudar. Quando o seu fôlego se acaba, eles voltam ao pó. No mesmo dia, acabam os seus planos. Quando li essa frase, o versículo, pensei no Gólgota. Eu pensei no Gólgota.
Lá também morreu alguém. Mas lá não acabou o plano que Deus tinha feito. Lá começou, lá aconteceu, chegou ao ponto. Quando Deus é diferente em relação aos homens. Deus tinha um plano. Precisava se tornar ser humano para poder morrer na carne, a fim de que, através do Espírito, levar a cabo a obra que ele havia planejado desde toda a eternidade. E Deus fez isso de propósito, assim, para que ele pudesse, nesse corpo carnal, pudesse engolir a morte. Porque no corpo espiritual ele não poderia ter a morte, somente no corpo carnal. E então ele arrancou o aguilhão da morte. Isso se tornou assim tão grande para mim. Pessoas fazem planos e quando elas morrem, acabou-se com os seus planos. Quando nosso Senhor morreu, o plano de Deus com a humanidade foi realizado, se tornou realidade. E está aqui adiante: bem-aventurado aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, em quem os céus e a terra foram criados, o mar com tudo o que nele existe, que mantém a fidelidade para sempre, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos famintos. Vamos crer nisso também nesta noite. Nós oramos: o nosso pão de cada dia nos dai hoje. Ele nos dará hoje do pão da vida. Ele hoje nos fortalecerá. Ele hoje nos consolará. Ele também hoje pode curar. A sua palavra é eternamente verdadeira. O sacrifício está consumado. Nós temos que ousar na fé de tomar a Deus na sua palavra. Também essa parte ainda vale. O Senhor liberta os cativos. O Senhor dá visão aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro, sustenta os órfãos e as viúvas. Mas o caminho dos ímpios ele torna tortuoso. Mas ele torna o caminho do seu povo uma estrada alta, como está escrito em Isaías 35, um caminho em que nem mesmo um tolo pode se perder. No caminho de Deus, só se extraviam aqueles que se consideram a si mesmos sábios, e por isso se tornam tolos, têm que se tornar tolos diante de Deus. Deus não precisa de ninguém que o ensine. Ele se agrada das pessoas que aceitam a sua instrução, o seu ensinamento, se deixam aconselhar por ele e permitem que se lhes diga algo. Que essa palavra seja abençoada em nós. E agora vamos ouvir a metade da pregação e amanhã, então, a segunda parte. Assim, nós garantimos que todos os que estão aqui nessa noite voltarão amanhã para ouvir a próxima parte. Deus abençoe todos vocês. Vamos cantar Somente Crer, Somente Crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Ó, somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Ó, somente crer. Jesus está aqui. Jesus está aqui.
tudo é possível, porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Tudo é possível, porque Jesus está aqui. Hoje eu lerei da Escritura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 25 a 27. Atos dos Apóstolos 2, 25 a 27. Davi diz a respeito dele: eu tenho o Senhor sempre diante dos meus olhos, porque Ele está à minha direita para que eu não vacile. Por isso, meu coração se alegrou e a minha língua exultou. Além disso, o meu corpo também descansa, pois não deixará minha alma no permitirás que o teu santo veja a corrupção. O contexto falando. Chamar a atenção de vocês a infalibilidade da palavra de Deus. Deus mantém a sua palavra até a última letra. Hoje à noite, nós vamos fixar os nossos pensamentos, ancorá-los no que Deus cumpre a sua palavra. Nós podemos descansar seguros nisso. O que Deus disse, nisso nós podemos confiar. É verdade. Não repousa movida pelo vento, nem sobre pessoas, ideias ou teologia humana, mas tem seu lugar definitivo na rocha da eterna palavra de Deus. A palavra, se Deus a falou, então Ele jamais pode retirá-la e dizer: eu não quis dizer isso. Vocês podem dizer algo, eu posso dizer algo. E então constatamos que nós temos que tirar o que temos de acordo com a nossa capacidade, mas é de nós. Por isso, a menos absolutamente perfeito, jamais retirar nada, jamais ele tem que se desculpar. Não, o que ele diz é a verdade. Vejam Jesus aqui. Nesses dias, nós nos lembramos do seu sofrimento e morte, quando ele morreu lá pelos pecados do mundo, mas talvez milhares de anos antes mesmo dos fundamentos do mundo terem sido lançados, Deus já havia falado, e para ele, no céu, já era uma coisa consumada. Se nós pudéssemos compreender o que isso significa, que outro tipo de pessoas nós seríamos? Se nós pudéssemos ver que juízo aguarda os desobedientes, como nós nos provaríamos hora após hora. Mas os justos se regozijariam hora após hora ao lerem sobre as bênçãos que Deus prometeu aos fiéis. E vocês podem ter certeza de que cada palavra será cumprida. Nossa alma está ancorada nisso. Sempre foi assim. Quando Deus disse algo, por exemplo, a Noé, antes do dilúvio, talvez antes
de parte da Bíblia ter sido escrita, pelo menos antes desta Bíblia ter sido escrita. E não havia tempestade, nem chuva, nem nada. E ele disse, vai chover. Não havia nenhuma prova para isso. Tudo estava contra isso. Noé avançou no temor de Deus e tomou providências para salvar sua família e a si mesmo. Deus não o abandonou, pois era a sua palavra. Tinha que acontecer, porque Deus disse que aconteceria. Bem, quando Jó, o livro mais antigo da Bíblia, que foi escrito provavelmente antes de Moisés ter sido escrito e incluído na Bíblia, Jó, em sua aflição, ele descansou sobre a rocha imovível. Ele descansou na promessa que Deus havia feito. E ele ofereceu o holocausto e sabia o que Deus disse. Isso ele está na condição de fazer. E quando tudo parecia estar contra ele, ele permaneceu firme, porque a promessa de Deus era firme. Deus havia prometido a Jó, e Jó descansava na promessa de Deus. Se a congregação pudesse chegar ao ponto em que pudesse descansar absolutamente na eterna palavra de Deus, que é a verdade, que diferença isso faria? Que correção seria feita? Que circuncisão aconteceria? Que alegria surgiria? Que poder viria? Se homens e mulheres tomassem Deus na sua palavra e dissessem, é verdade. Não importa quais sejam as circunstâncias, isso não tem nada a ver com isso. Deus disse, e com isso a coisa está feita. E Jó, quando estava passando pelo pior tempo de provação, em uma das suas piores experiências, mesmo assim, diante da presença de Deus, considerado justo, Deus disse, tão perfeito como ele, não há ninguém na terra, mas Satanás, ele recebeu a permissão para prová-lo, e ele queria que ele negasse a Deus e o amaldiçoasse, e Satanás o teria destruído completamente se Deus não ainda estivesse ao seu redor. Ele teria até tirado sua vida, mas não podia. E então, Jó estava no fim, no momento mais crítico de sua vida, e ainda assim exclamou, eu sei que meu Redentor vive, e que ele, como último, será na terra. Mesmo que o meu corpo se decomponha e seja devorado pelos vermes, eu verei a Deus. Vejam, não importa como as coisas pareçam estar ao redor de vocês, em Jó havia algo, ele se agarrou firme na promessa eterna de Deus. Se pudéssemos fazer o mesmo, observem, ele descansou na promessa, eu sei que meu Redentor vive. Ele tinha a palavra, ele tinha a revelação. E deixe-me parar e dizer que a congregação do Deus vivo foi edificada sobre a revelação divina. Não organização, não denominação, não confissão de fé, mas na verdade revelada pelo Espírito da palavra de Deus. Abel, no jardim do Éden, tinha quando a congregação começou. Porque ele não trouxe frutos como Caim? Porque lhe foi revelado. Jesus perguntou,
quem diz os homens que eu sou? Alguns dizem que ele é Elias e assim por diante. E ele perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Vejam, não importa o que alguém outro diz, mas sim o que vocês sabem que é a verdade. Disso é que se trata. O que vocês dizem. Essa pergunta é feita a cada um de nós nesta noite. O que você diz? E Pedro respondeu rapidamente, sem hesitar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, que conhecia os segredos de todos os corações, pois ele não era ninguém menos do que Javé revelado em carne, e ele disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E sobre essa rocha edificarei a minha congregação, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós vemos que os luteranos querem isso na fé, os metodistas com júbilo, os pentecostais com falar em línguas. Tudo isso está 1 milhão de milhas distante disso. É uma revelação divina sobre Jesus Cristo, que ele foi revelado. Vejam, e sobre esta rocha edificarei a minha congregação, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso está em plena concordância com João 5, 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Não porque você tem um movimento ou foi movido, mas porque Cristo se revelou a você a partir do céu. Sobre esta rocha edificarei a minha congregação. Como Jó, naquela época, quando ele ouviu as cinzas e assim por diante. Isso me faz lembrar de um compositor que disse algo assim: não me digam que tudo isso é apenas um sonho e que o homem se torna cinzas. Não, a vida é real e a continuidade da vida também, pois pó ao pó e cinzas a cinzas não foi dito da alma. Quando partirmos daqui, então iremos para o outro lado. E eu tomo aqui a palavra do apóstolo, quando ele disse, quando essa casa terrena for destruída, teremos uma construção de Deus que nos espera. Nós partimos daqui e entramos lá. Abraão, Isaac, Jó, todos os profetas, eles creram, eles confiaram, eles sabiam que haveria uma ressurreição e que o Redentor viria, pois Enoque profetizou que ele viria com 10.000 dos seus santos. Vejam, Abraão, Isaac, Jacó, todos, Daniel, Jeremias, todos eles descansavam plenamente nisso. Eles sabiam que o Messias viria e suas almas foram para o paraíso, não diretamente para a presença de Deus, pois naquela época apenas o sangue de bodes e touros foi derramado. Seus pecados não foram perdoados, apenas cobertos. Vejam, e a vida dos animais não podia voltar para eles por causa do sangue derramado. Somente quando o Filho de Deus morreu, então foi Deus quem voltou, vida divina. E é por isso que agora somos filhos de Deus. A sua vida voltou a partir do seu sangue. Bem, lá no Antigo Testamento, todos
que creram, que adoraram e morreram na fé e esperavam pelo tempo. Por que eles fizeram isso? Eles queriam ser enterrados lá na Palestina. Eles sabiam que a sua ressurreição não seria lá no Egito ou em algum outro lugar, mas somente em Israel. E é por isso que eles queriam ser sepultados lá. Eu tenho todo tipo de nome, eu já nem sei mais como as pessoas me chamam, mas uma coisa eu sei: eu morri com Cristo e a minha vida está em Cristo, está em Deus com Cristo. E eu fui selado com o Espírito Santo e eu espero o dia quando Ele me chamar. Vejam, pois está escrito: Deus os reunirá com Cristo, todos aqueles que já dormem. E como entramos em Cristo, por um Espírito, todos nós somos batizados em um corpo. E então estaremos no reino de Deus. E então somos peregrinos e estrangeiros aqui na terra. E esperamos a vinda do reino abençoado de Deus e o seu justo governo. Naturalmente que esperamos por isso. E eu não tenho dúvida alguma em mim, mas sim, Jesus teve que ter isso em mente quando ele esteve aqui na terra. Ele sabia o que era a palavra eterna de Deus. Ele sabia que nele habitava fisicamente a plenitude da divindade. Toda a divindade estava nele. Ele era tudo: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus em forma humana. A grande imagem de Deus, a grande figura de Deus. Deus não é sem corpo, Deus tem um corpo. Ele tem a aparência de um homem. Moisés o viu, ele viu as costas dele. É a expressão, é assim que Deus se expressa. E tudo o que temos aqui na terra é apenas um reflexo daquilo que será eterno, se for correto, como as árvores, pássaros e assim por diante. É apenas uma imagem daquilo, um reflexo daquilo que será na eternidade. Tudo será maravilhoso. Pássaros, tudo o que existe aqui é apenas um modelo ou uma comparação, apenas uma sombra e não a coisa em realidade, apenas o negativo. Foi necessário a morte para completar a imagem ou para chegar lá, para estar novamente a sua imagem. Que quadro maravilhoso! Um dia será realidade e seremos como Ele é. Bem, Jesus, revestido com todo o poder de Deus, quando encontrou Satanás, ele nunca usou o poder de Deus, mas sempre a palavra. Sempre ele fez isso. Ele disse: está escrito, o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E como vocês podem então dizer, eu posso ficar em casa e sou um cristão tão bom como se fosse ao culto, à congregação. Vocês veem? A Escritura diz que devemos nos reunir e o Espírito de Deus somente conduzirá a palavra e tornará viva para vocês. Vejam, pois é o Espírito Santo que escreveu a palavra e ele a torna viva para vocês. Vejam, ele conduz vocês dentro da palavra e cada promessa de Deus produzirá o que está escrito nela. Vejam, eu só queria falar meia hora, mas parece que está demorando mais. Jesus, nas últimas horas de sua vida, quantas profecias se cumpriram lá? Alguém me disse: irmão Branham, isso ainda tem que acontecer, isso ainda tem que acontecer antes da vinda do Senhor. Eu disse: pode acontecer de repente. Vejam tudo o que aconteceu nas suas últimas horas.
eu esqueci quantas promessas, quantas profecias lá se cumpriram. Ó, que hora é esta na qual vivemos? E eu me sinto muito mal por dentro, mas agora eu penso no hino, ou no canto, quando as rochas se partiram e o céu escureceu. Meu Salvador morreu com a cabeça inclinada, mas o véu se rasgou e o caminho ficou livre para que nós pudéssemos atravessar. Ele inclinou sua cabeça, ou abaixou. O sol escureceu, não quis mais olhar para ele, mas ele morreu para nos redimir. Foi para isso que ele veio. A lua se envergonhou e as estrelas se retiraram. Estava escuro na terra. Deve ter sido como um colapso nervoso, pois a Bíblia diz, da sexta à nona hora, houve escuridão sobre a terra, e a terra tremeu, e as rochas se partiram, e o véu do templo se rasgou. Vejam, quando isso aconteceu, o Filho do Deus vivo morreu. Ele estava tão morto que o sol teve que admitir. Ele estava tão morto que a lua teve que confirmar. E as estrelas também. Ele estava morto. Toda a terra percebeu isso. Tudo. A atmosfera, tudo. Tudo precisava saber. Este foi o Filho de Deus. Pois a palavra de Deus não podia falhar. Prometido no jardim do Éden, a semente que viria para esmagar a cabeça da serpente. Para onde ele foi? O que aconteceu? Quando ele foi tirado da cruz e o corpo foi colocado no túmulo, ele era tão pobre, não tinha lugar para ser colocado. Ele foi colocado no túmulo de outra pessoa. Ele era considerado ilegítimo, com um nome que lhe foi atribuído e tudo mais. E quando ele morreu, como vocês sabem, na cruz. E eles nem tinham um lugar onde pudessem colocá-lo, no túmulo de outra pessoa. Ele, o Filho de Deus. E quem somos nós? Pensem, amigos, o que ele teve que passar. Quando Jesus morreu, eu posso ouvi-lo naquela tarde de sexta-feira, após sua morte bater. Ele desceu aos lugares mais baixos e a porta se abre. Havia mulheres, havia homens, jovens, moças, idosos. Todos estavam juntos naquele lugar terrível, chamado a prisão dos perdidos. Se eu tivesse tempo, gostaria de contar isso a vocês. Uma vez, eu visitei esse lugar. Eu estive lá. Eu estava na mesa de operação. E então, eu voltei a mim e vi minhas mãos levantadas e uma cruz brilhante diante de mim. Mas Jesus desceu. Ele também precisava testemunhar ali que ele era o Filho de Deus, aquele que eles pregaram que viria, o Messias. E ele diz, eu sou aquele do qual Enoque falou, eu sou a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Eu acabei de morrer no Gólgota. Eu comprei a minha propriedade. Eu sou aquele de quem todos os profetas falaram, mas aqueles que não criam não tinham misericórdia. Não havia mais salvação.
E então ele seguiu em frente e bateu em outra porta. O seu corpo estava no túmulo, mas ele estava lá embaixo, lá onde vocês um dia irão. E ele bateu na segunda porta. E agora saiu o diabo. E eu posso vê-lo. Oh, muito bem. Finalmente eu te peguei. Eu pensei que te tinha quando matei Abel, pois, vejam, desde que a semente foi profetizada e prometida no Jardim do Éden, o diabo tentou sempre recebê-la, apanhá-lo. E através de Abel já foi pronunciada, isso vem de Sete, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, já foi feito com uma sombra. Ele diz, eu pensei que já te tinha quando matei Abel e assim por diante, muitos profetas, e eu tenho a certeza que eu tinha pegado você quando mandei decapitar João, mas agora é certo, agora você está aqui. Eu posso ouvi-lo dizer, Satanás, vem cá. Ele era agora o Senhor, o ordenador, e ele tinha a chave da morte, tirou dele, do inferno tirou dele. Ele disse, eu quero que para sempre você saiba, você enganou por tempo suficiente, eu sou o Filho de Deus, nascido de uma virgem. Eu estou aqui, eu venci, e agora seja dito a você, a dívida está paga. Você não tem mais direito, lhe foi tirado todos os seus direitos. E ainda lhe deu um soco e disse, você está acabado para sempre. E seguiu então em frente. Vejam, ele não tinha as chaves do reino dos céus. Ele as tinha dado a Pedro, mas as chaves da morte e do inferno, ele as tirou dele. E então ele disse a João depois, eu estive morto e vivo, e tenho as chaves da morte e do inferno. Vejam, Jesus as tem. Ele é o chefe. Bem, estamos agora no tempo da Páscoa. Vamos ver se é verdade. Onde está Jó? Onde está Abraão? Onde estão todos eles? Onde estão aqueles que confiaram em Deus, que esperavam pelo Messias? A morte foi tudo, eles ficaram desapontados? Nunca, nunca, jamais. Agora posso ver, ele passa lá para o paraíso e bate lá, ele entra, Abraão, Sara, ele diz a Sara, querida, olha, este é o mesmo que eu vi naquela vez debaixo da terebinta, que veio até mim, o Deus de Abraão. Então eu posso ver Daniel, ele olha por cima do ombro de outra pessoa e diz, espera um momento, essa é a rocha, a pedra que eu vi sair da montanha, sem auxílio de mãos humanas? E eu posso ouvir Jó clamar, é ele, eu sabia que meu Redentor vive, agora ele está aqui. E eu sabia que eu viria novamente, é ele mesmo. Ezequiel olhou e disse, eu o vi como uma roda dentro das rodas, que movia todas as rodas. Oh, que maravilhoso. Enoque disse, eu o vi com dezenas de milhares de seus santos vindo. Ali estavam os santos do Antigo Testamento. Eles estavam esperando. Eles não podiam entrar na presença de Deus através do sacrifício expiatório dos animais. Mas agora ele podia dizer, sou eu, vocês me conheceram. Eu sou a semente da mulher. Eu sou o filho de Davi. Eu sou o nascido de virgem. Eu paguei por vossas culpas. Não foram o sacrifício de vossas ovelhas e o que vocês trouxeram lá. Foi o meu sangue que foi sacrificado. Vocês estão redimidos. Pensem só.
Isso aconteceu há mais de 1900 anos atrás. O mesmo Senhor. Oh, eu gosto tanto disso. Então, ele ressuscitou com eles. Eles certamente queriam continuar imediatamente, mas ele disse, eu vou ficar com meus discípulos por 40 dias. Vejam, ele ressuscitou. Assim diz a Bíblia, em Mateus 27, a partir do versículo 51, que os mortos ressuscitaram com ele. Muitos, Abraão, Isaac, Jacó, todos os que esperavam por ele, ressuscitaram com ele. Vejam, esses foram os primeiros frutos do Antigo Testamento. Eles eram jovens, bonitos, jamais envelheceriam, andavam lá, por aí, para cá, e apareceram a muitos na cidade. Uma vez me perguntaram se era apenas místico que Jesus tivesse subido ou tivesse levado consigo para cima. Não, eu disse, foi realidade. Pois a Bíblia diz, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Vejam, os dois anjos que estavam lá disseram, homens da Galileia, por que olhais para o céu? Esse mesmo Jesus voltará da mesma maneira como ele foi levado ao céu. Os santos do Antigo Testamento subiram, passando pela lua, passando por tudo. E lá estava o glorioso céu branco. Os santos do Antigo Testamento clamaram, abram-se portas antigas e levantem-se. Levantai-vos, portas antigas, e abri-vos, e deixai entrar o Rei da Glória. E os anjos que estavam reunidos lá dentro clamaram juntos, quem é o Rei da Glória? E os santos do Antigo Testamento clamaram, o Senhor, poderoso na batalha, ele venceu, ele é o grande vencedor. E os portões e pérolas se abriram e eles entraram com ele. E os santos do Antigo Testamento, todos cantaram, os anjos exultavam e se regozijavam. Ele havia vencido tudo, a morte e o inferno, e agora tinha a chave da morte e do inferno. Glória seja ele. E então ele diz, Pai, aqui estão eles. Eles perseveraram na fé e sabiam que eu viria. Agora eu venci tudo, a morte, o inferno. Aqui estão eles. Ele pôde mostrar que ele esteve em batalha. Ele trouxe consigo as feridas de guerra. Ele é o poderoso vencedor. Pai, aqui estão eles, Abraão, Isaac, Jacó, todos. Venham agora, venham, sentem-se, até que chegue o tempo em que todos os meus inimigos serão colocados como escabelo dos meus pés. Irmãos, ele retornará. Será um dia glorioso. Mesmo quando o seu corpo estava no túmulo, ele desceu e derrotou Satanás. E então ele disse, porque eu vivo, também vós vivereis. Eu pergunto a minha nessa noite, como é com vocês? Vocês creem? Vocês vivem com ele? Você pode dizer, ó Deus, aqui estou eu. Vocês já aceitaram o total e pleno sacrifício para vocês mesmos? Venham, venham todos. O tempo está passando rápido. Vocês que nunca verdadeiramente aceitaram Cristo, não querem fazê-lo agora? Eu creio que todos fomos fortalecidos na fé.
Parece assim, ouve-se assim tão simples, mas é tão poderoso. Acima de tudo, como eu já disse antes, quando então vem a confirmação para isso, e não são apenas palavras, mas o Senhor, Ele pode confirmar a palavra. Está escrito, eu creio, em João 20, talvez, versículo 20, e se alegraram quando viram o Senhor. Eu creio que nossa alegria será grande quando vermos o Senhor andando no nosso meio, para cima e para baixo, que Ele realmente possa se testificar, que ninguém precise mais dizer, o Senhor está aqui, mas que todos saibam e cada um experimente. Mas dependerá da nossa fé e também da nossa dedicação, obediência, consagração na expectativa. Não dependerá absolutamente de Deus, mas somente de nós. E nós precisamos saber o que Deus nos prometeu. Se isso puder realmente, por meio do Espírito de Deus, pudesse se tornar grande para nós, e nós cremos, então nada mais poderá impedir. Então terá que acontecer. Irmão Branham, como nós vimos, ele nem chegou ao texto, ele queria falar sobre Atos 2, 25 a 27, lá onde Pedro falou, com referência a Cristo, estava escrito que o meu santo não verá a corrupção, e assim aconteceu. O corpo não podia ver a corrupção. Antes de 72 horas se passarem, quando a decomposição começa, ele já havia ressuscitado há muito tempo. Cada palavra de Deus é simplesmente imutável. Não pode ser quebrada. Se tudo se cumpriu nele assim, e também em todos os profetas, em todos, sem exceção, digam-me, quando é que a palavra de Deus não se cumpriu? Ela se cumpre até agora, em Israel, nas nações, nos acontecimentos mundiais, em muitos campos, sim, em todos os campos. Então devemos sair de mãos vazias? Não, isso é impossível. Só depende da nossa fé. Os judeus, por exemplo, eles têm uma coberta sobre o seu coração. E Deus a retirou sem eles que saibam o que se tratam. Ou alguns sabem, outros não. Mas a coberta de nós foi retirada pela revelação de Jesus Cristo. E nós realmente não queremos apenas tentar crer, mas crer de coração. E não nos deixarmos levar ao chão, mas nos deixarmos levantar também uns para com os outros. Deveríamos cuidar que nós ajudemos ao outro para que cada um receba ajuda a partir de Deus. Agora nós vamos levantar e juntos agradecer ao Senhor. Nós ouvimos a Tua palavra de forma simples, mas a Tua palavra jamais volta vazia. Ela cumpre aquilo para que Tu a enviaste. Senhor, também nós Te agradecemos pelas pregações gravadas de qualidade ruim. Agradecemos de coração. Há fragmentos lá que nos fazem tão bem. A substância nelas, vida, revelação, força há dentro delas. Senhor, nós te agradecemos por teres enviado um homem com quem pudestes ser visível ao Senhor. Hoje nós cremos nessa mensagem que ele trouxe no teu nome, de acordo com a tua palavra. Deixe que as mesmas coisas aconteçam em breve, amado Senhor. Tira da nossa vida, dos nossos pensamentos, dos nossos corações, tira tudo
de tudo, para que tu possas seguir o teu caminho, Senhor. Tira todos os obstáculos para que tu possas agir livremente. Ó, amado Senhor, concede-nos também uns para com os outros o convívio correto. Amado Salvador, tu conheces e sabes todas as coisas. Concede graça que simplesmente nós possamos olhar para ti pela fé, na convicção de que tu farás tudo bem. Senhor, nós cremos que no fim tu te revelarás novamente, revelarás a tua vitória. Aleluia. Louvado e glorificado seja o teu nome. Fiel Senhor, nós colocamos diante de ti os fracos e os doentes que estão no nosso meio. Fiel Deus, o diabo é um mentiroso. Tu, no Gólgota, também carregaste as enfermidades no teu próprio corpo junto na cruz. E nossos pecados e nossa culpa, amado Senhor, para que pudéssemos crer na plena obra de redenção, que inclui toda a humanidade, que pudéssemos crer de coração e reivindicar o direito a ela. Salvação da alma, libertação do espírito, cura do corpo. Fiel Senhor, tu queiras nos encher de alegria e paz, com coragem na fé, para que possamos seguir adiante. Senhor, já faz muito tempo desde que tu te revelaste. A fé no meio do teu povo abaixou. Nós te pedimos que nos fortaleças na fé. Surpreenda-nos, Senhor, com a tua presença. Venhas tu mesmo com o teu Espírito sobre nós. Cria uma atmosfera amável na qual tu podes agir e confirmar a tua palavra. Nós te tomamos agora na tua palavra, Senhor. Tu disseste: as obras que eu fiz, também vós as fareis, e ainda maiores do que estas que eu fiz. Amado Senhor, tu prometeste a restauração, sim, muitas coisas tu prometestes, que possamos te tomar na tua palavra, amado Senhor, para que nada mais exista entre nós e ti, entre nós uns para com os outros, para que todos possamos estar reunidos na tua presença, numa atmosfera santificada e purificada. Senhor, concede-nos temor diante da tua palavra, diante do teu nome. Deixa-nos saber o que significa estar reunidos diante da tua face. Senhor, concede-nos em tudo a atitude correta. Louvado e glorificado seja o teu nome. Nós te damos graças também por esta breve fala. Nós te damos a honra no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Nós somos todas as vezes gratos a Deus quando podemos estar aqui.